Se você sonha em trabalhar na aviação, já imaginou construir uma aeronave do zero e botar ela para competir com pessoas do mundo inteiro? Mas não se engane, isso não é apenas uma competição. Isso é a porta de entrada para a indústria aeronáutica. Nessa série, a gente vai poder aprender com as equipes campeãs, saber como montar uma equipe do zero e entender o que é que move o aerodesign para fazer ele existir há mais de 20 anos. O Aerodesign é um campeonato organizado pela SAE International que reúne estudantes do mundo todo para um grande desafio: projetar, construir e voar uma aeronave radiocontrolada. As etapas da competição: projeto. Equipes criam um design de aeronave otimizado. Construção, do zero até a montagem final. Testes de voo. As aeronaves precisam cumprir missões de carga e eficiência. E a competição, as universidades competem tanto regionalmente, como as melhores vão para uma final nos Estados Unidos. É como se fosse a Copa do mundo aeronáutico. E o aerodesign ele é dividido em 3 categorias: regular, advanced e micro. Vamos entender um pouquinho mais cada uma delas. Primeira categoria, regular. Objetivo: projetar, construir e operar uma aeronave radiocontrolada capaz de transportar a maior carga útil possível, respeitando restrições geométricas, estruturais e operacionais definidas no regulamento. Mas presta atenção que essa é a categoria mais competitiva. Ela requer um equilíbrio entre desempenho, simplicidade de construção e confiabilidade. Avalia-se desde o projeto teórico, que vai relatórios e apresentações, até os voos em competição. Isso é apropriado para uma equipe que já tem um conhecimento intermediário a avançado. Segunda categoria, Advanced. Explorar conceitos avançados de engenharia aeronáutica, incluindo sistemas embarcados, telemetria e operação autônoma ou semi-autônoma. Os maiores destaques é que envolvem missões mais complexas e critérios técnicos exigentes. Exige integração de eletrônica, software e hardware de formas mais profundas. Incentiva inovação e aplicação de tecnologias de ponta. Nesse caso, o perfil das equipes é experiente, com um sólido histórico na regular. Terceira categoria, micro. O objetivo é projetar uma aeronave altamente portátil e eficiente, com restrições severas de tamanho e volume de armazenamento. Os destaques aqui é que a aeronave precisa caber desmontada em uma caixa de dimensões limitadas. As missões de voo são mais desafiadoras, como decolagem de uma mesa e montagem rápida. Então, isso é a porta de entrada para os iniciantes, serve como treinamento para depois competir nas outras modalidades. Então, vamos entender um pouco o histórico do aerodesign. São centenas de equipes competindo ao longo dos anos. A gente tem um grande destaque para o Sudeste, mas também há de se esperar que aqui em São José dos Campos é o polo aeronáutico do país. Então, tem mais de 680 participações do Sudeste, com equipes tradicionais e uma infraestrutura bastante robusta. O Nordeste ele cresceu nesses últimos anos, teve 162 participações e já conquistou o primeiro lugar. Quando a gente olha as outras regiões do país, como o Norte, Sul e Centro-Oeste, a gente tem uma variabilidade um pouco na competição. O Sul já foi forte durante algum tempo, mas ele não é tão consistente. E quando a gente olha para o Norte, a gente realmente precisa fortalecer a participação dessa região. O aerodesign, ele não é apenas um campeonato, ele é um trampolim para a tua carreira na aviação. E eu vou te explicar por quê. Você tem uma mimificação de um projeto de aeronave, né? Muito próximo de uma complexidade em termos de relações multidisciplinares, como a gente tem no avião tradicional. Você desenvolve teus soft skills, porque você tem que lidar com pessoas que não são tão maduras, né? E ainda estão desenvolvendo os seus próprios skills, e você tem que dosar, né, essa integração e esse conhecimento ao longo do O tempo. aerodesign, para mim, desde o começo, ele tem significado muito crescimento, então muito aprendizado mesmo. Coisas que eu vivi no aerodesign que eu tenho certeza que eu não poderia viver estando em outro lugar. Na parte técnica, assim, vários conceitos super difíceis de serem entendidos assim na teoria, Uhum. na prática você consegue pegar estando ali no dia a dia, sabe?
Você faz um network muito bom. Porque as pessoas que estão ali no aerodesign, elas vão depois para várias empresas. E você vai ter um contato de alguém que conseguiu trabalhar com você e ver o teu potencial. Sem contar que o aerodesign é um grande diferencial no teu currículo. Todas as experiências que a gente vive dentro do aero, não só pessoais, a parte técnica, desenvoltura para falar em público, apresentações, tudo isso você acaba participando e hoje, de uma perspectiva já de uma pessoa experiente, né? Já estou com 5 anos aí, 5, 7 anos no mercado de trabalho e já com mestrado, com tudo. Todas as situações que eu tenho hoje no meu dia a dia, na minha profissão, eu já vivi alguma coisa parecida no aéreo. E agora você pode estar pensando, tá, eu gostei, e aí como é que eu participo do aerodesign? Existem dois caminhos, eu vou te contar agora. Se a sua universidade já tem um time, entre em contato com a equipe e veja como ingressar. A seleção de membros tem testes e é bem rigorosa, então é bom ficar ligado. Aprenda com os veteranos da equipe, é sempre bom o conhecimento que é passado de uma equipe para outra, isso faz toda a diferença. Se a sua universidade não tem um time, isso não é desculpa. Monte um grupo de colegas interessados, busque um professor orientador, comece pequeno com a categoria micro, como eu falei antes, com projetos experimentais antes da competição. No próximo episódio, a gente vai aprender com as equipes campeãs e o que fizeram com que elas dominassem a competição. Se você participou de um aerodesign, compartilhe nos comentários sua experiência. E se você tem alguma dúvida, também coloque nos comentários. Quem sabe a gente não responde no próximo vídeo.